Pronto, mês de maio, mês da família. Estamos trabalhando com este tema, família, encontros, desencontros e reencontros. E pensando em família à luz dos patriarcas do Antigo Testamento. Primeiro domingo ouvimos sobre Abraão, domingo passado sobre Isaac. E hoje em Deus falaremos um pouco sobre Jacó. E o Tássio dizia que ele não era casado, né? Quer dizer, a vontade é grande, né? A vontade é grande de casar, viu, Bia? A vontade é grande. Mas que ele falaria sobre família pela autoridade da palavra de Deus. Não posso dizer o mesmo que o Tássio disse. Não posso, porque esse ano eu completo 25 anos de casado. 25 anos de um casamento feliz. Feliz. Eu e Luciane, graças a Deus, somos felizes. Esses dias ela estava falando assim, olha, eu preciso mudar isso. Eu falei, olha, é o seguinte, momento sincericida. Disse ela assim, eu a amo com o pacote completo, e os defeitos vieram juntos. Por favor, não tem essa. Não sou cristão, mas como sou um calvinista, e toda a cultura, todo o belo, tudo que o homem produz, foi a boa mão de Deus que o moveu nesta direção. Nessa questão eu sou nietzschiano. Filósofo Friedrich Nietzsche. Eu não amo uma idealidade, eu amo a realidade. A esposa que eu amo é essa daí, com o pacote. E espero que a recíproca seja verdadeira. Você imaginou? Eu sempre brinco, irmãos, se a Luciane um dia acordar cedo e falar assim, não gosto de japonês. Já imaginaram a cena? Já imaginaram a cena? Não tenho o que eu fazer. Porque essa carinha bonita aqui é nipodescendente. Mas, enfim, estamos falando sobre este tema. Gostei demais dessa frase e quero ler mais uma vez com vocês. Não encontrei nenhuma família perfeita. Olha que notícia ruim. A sua família não é perfeita. Ideal, em que tudo está sempre bem. Não. A Bíblia, sendo a palavra de Deus, não esconde as falhas das pessoas, o lado negativo das relações familiares. Às vezes escancara, não mostra. E com isso nós nos identificamos com essas famílias e pessoas e aprendemos para não repetir os mesmos erros deles. Mas acima de tudo, se o pecado é revelado, então a graça, o amor de Deus é ainda maior. Por exemplo, se a Bíblia fala de brigas e divisões, ela não deixa de falar da maravilha que é a reconciliação, a paz e a restauração de pessoas e famílias conforme a boa vontade de Deus. Paulo Ensfield, pastor luterano, como temos aprendido aqui, não existe a família da propaganda da margarina. Não vou fazer merchan da marca líder de mercado. Não vou. Porque a idealidade, né? Essa idealidade que existe, famílias perfeitas, maridos e esposas perfeitas, filhos perfeitos. Os nossos filhos são limões. Limões. E limão não dá laranjada. Post de Facebook. Limão não dá laranjada. Limão dá o quê? Limonada. E olha lá. Então, essa idealidade, às vezes, faz mal para a gente. Faz mal. Faz mal. Vivemos na cultura, os nossos dias, a aparência, né? Ou uma aparência distorcida, né? Porque a gente vê foto. Esses dias eu estava vendo a foto de um WhatsApp de uma representante comercial que ia ter um contato comigo.
olhei na foto assim e falei, bom, já sei quem é a pessoa, né? Daí a pessoa foi me visitar. Pergunte se eu reconhecia quem era. Não dava para saber, porque uma mulher bonita, assim e tal, né? Eu falei, meu Deus, né? As aparências, isso faz muito mal para a nossa alma. Se nós queremos caminhar na direção de Cristo, se nós queremos famílias, que as nossas famílias sejam abençoadas, se nós queremos ser maridos melhores, se as nossas esposas querem ser esposas melhores, se nós queremos ser pais melhores, se nós queremos filhos melhores, nós temos que partir de um começo. Entendendo a realidade como ela é. As nossas fragilidades, as nossas limitações, o nosso pecado. Não pense vocês, irmãos, que o presbítero Sebastião não é bem tortinho. Não se enganem com isso. É um tortinho que dia após dia depende da graça e da misericórdia de Deus. As minhas inclinações, as minhas fragilidades, os meus pecados prediletos. Porque nós somos assim. E o perigo, meus irmãos queridos, em nome de Jesus, é que vivemos num ambiente tão abençoador, a igreja. Mas é um ambiente tão sensível a um mal tão grande, que é a hipocrisia. Então, por isso que quando nós estudamos Abraão, estudamos Isaque, estudamos Jacó, e vemos que eles eram pessoas sujeitas aos mesmos pecados, e o Senhor não esconde isso, e isso faz bem para a gente, porque nós somos assim, carentes, falhos, necessitados, precisando todo dia, como a Luciane orou, todo dia, do amor dos irmãos, do amor dos nossos. Então, pensando assim, eu acho que essa série, ela é muito abençoadora para as nossas vidas. Quero ler com vocês Gênesis 33. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Já estabelece uma prioridade, prestem atenção. Colocou as servas e os seus filhos das servas à frente, colocou Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarda para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradasse de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Vamos orar mais uma vez, irmãos?
Senhor, Senhor, temos tratado de um tema tão caro às nossas vidas, às nossas famílias, Senhor. O Senhor sabe da importância que isso tem para nós. Como nós, enquanto discípulos do Senhor, amamos os nossos. E queremos, Senhor, que o estudo da Tua Palavra produza em nossas vidas maturidade, para sermos um pouco melhores, Senhor, como maridos, como esposas, como filhos, Senhor. Para que através do testemunho da nossa vida familiar, o Senhor seja glorificado, o Senhor seja exaltado, Senhor. Dá-nos a Tua Palavra nesta noite. Fale, Senhor, profundamente aos nossos corações. Ó Deus, pela Tua Palavra nos orienta, pela Tua Palavra, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, fale aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus, amém. Pegando um pouco do que o Tássio falou semana passada, uma continuação, uma radiografia da família de Jacó. Isaac, toda a energia de Isaac estava onde? Negócios. Isaac curtia fazer dinheiro. A energia dele estava para fazer dinheiro. E às vezes isso é um mal para nós, né? Os homens principalmente. Trabalhamos demais porque queremos dinheiro. E ele tinha o seu filho predileto, Esaú. Ele olhava para o Esaú, esse vai dar um bom fazedor de dinheiro. Jacó possuía uma fé imatura, por isso quer tirar vantagem a todo custo. Era o filhinho da mamãe. Estava lá sempre querendo se dar bem. Esaú, imediatista, inconsequente, movido pela paixão e desejo. Isso faz com que Esaú profane a aliança e despreze as bênçãos de Deus. Eu, quando vejo a narrativa de Esaú, um homem viril, um homem do campo, um homem forte, vem à minha mente um dos personagens de Gabriel Garcia Marques nos 100 anos de solidão, um dos filhos do José Arcádio, um homem intenso. Esse era Esaú. E Rebeca tem consciência das promessas de Deus, porém age pelas costas do marido. Porque a traição, meus irmãos, não é só o adultério. Às vezes traímos o nosso cônjuge como? Fazendo coisas pelas costas, enganando, escondendo. Lugar comum isso, né? O pai ser sempre o último a saber da novidade, não é assim? O pai é sempre o último. Espero não ser o último a saber das novidades da minha casa. Espero. Oro por isso. O exílio, esse texto que lemos, ele finaliza um período da vida de Jacó, quando ele sai de sua casa e passa 20 anos nas terras do seu tio Labão. Labão era irmão de Rebeca. Gênesis 33 narra então o retorno de Jacó à sua terra natal. Ele viveu 20 anos nas terras do seu tio Labão. Algumas lições desse texto. Hoje eu quero ser bem prático na minha exposição. Bem prático. Primeira lição que a gente pode tirar do texto: o alto custo de não corrigirmos nossos filhos. Vamos ler juntos? Sei que vocês estão com frio, mas para dar uma aquecida, vamos ler juntos? O alto custo de não corrigirmos nossos filhos. O exílio foi um período da vida de Jacó marcado pela dor e o sofrimento, pois ele saiu fugido
de sua casa. Então, como pais, irmãos, temos um alto custo quando nós não corrigimos os nossos filhos. E nós vivemos num tempo em que essa prática tem sido esquecida. A sensação que eu tenho, às vezes, olhando filhos dos outros, é que a criança manda em casa. A criança é que corrige o pai. Vivemos tempos assim. Eu entendo que o desenvolvimento da sociedade, as dificuldades econômicas, os casais se casando cada dia mais velhos, as mulheres tendo filhos cada dia mais maduras, às vezes apenas um filho, o filho da maturidade. Então, essa supervalorização do filho da maturidade, gerando uma superproteção excessiva, produz a ausência do quê? De correção. E esse foi o pecado dos pais de Jacó. Eles não corrigiram Jacó. Não corrigiram. Olhe como foram os dias de Jacó no exílio, na casa do titio. Na casa de titio. O calor me consumia de dia e o frio de noite. E o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. 20 anos do quê? Sofrimento. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas filhas. Vocês lembram da história, né? Labão tinha 2 filhas, Lia e Rebeca. Jacó se encanta pela mais bonita, claro. Quem quer casar com a mais feia, levante a mão. Os solteiros. Quero casar com a menininha mais feia da vila. Quem? A mais... né? Aliás, aqui uma digressão. Eu sempre brinco, né? Eu me pergunto assim, o que você acha da mocinha? Eu falo, já está ficando madurinha, né? Mas ela é bonita. Eu falo, como que uma moça bonita fica madura e não arruma um namorado? Vocês pensaram nisso? Não consegue ficar sem namorado. Já viu menina bonita ficar sem namorado? Não consegue. Mas, enfim, os olhos de Jacó estavam sobre Raquel, que era bonita. 7 anos. 7 anos vou trabalhar por ela. Trabalhou 7 anos. Teve a festa, vocês sabem como é festa de judeu, uma semana de festa, muita laranjada, muita limonada, muita groselha com leite, sim, muita, quantidades absurdas, quantidades absurdas. Labão entrega para as núpcias, quem para Jacó? Raquel? Não, a mais velha, que era meia tortinha, infelizmente, né? Não preciso falar essas coisas, né? Daí ele precisa trabalhar mais 7 anos para ter Raquel. Então, por Raquel, ele trabalhou 14 anos. E para deixar, para ir embora, mais 6, 20 anos. 20 anos do quê? O calor me consumia de dia, o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Mas ele tinha um consolo. Jacó, ele tinha um consolo. Depois de uma semana, de um mês, de um período intenso no campo, trabalhando, sofrendo, ele chegava em casa e tinha o quê? Ele chegava em casa e tinha briga, desavença, discórdia. Irmãs, me perdoem em nome de Jesus, que o presbítero vai falar, me perdoe. Uma mulher buzinando, a gente já não dá conta. Jacó, Deus deu porção dobrada, tinha 2 buzinando no ouvido dele. Você já imaginou? Agora imagine a cena, um homem 3, 4 meses no campo, magro, com fome, cansado. Era jovem, tinha vigor,
estava pensando em outras coisas, entenda o que eu quero dizer. E chegava em casa, 2 buzinas de avião, no direito e no esquerdo. Essa era a vida de Jacó. Por quantos anos? Ele trabalhou 7. 14 anos assim. 14 não, 13, né? 13 anos assim. Essa era a vida desse cara. E tudo por quê? Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Então o que aconteceu? Ele saiu da casa como? Fugido. Não houve correção, não houve instrução. E às vezes a gente pensa, meus irmãos, que o tempo resolve as coisas. Não é assim? Lugar comum. Qual é o lugar comum? As coisas vão se ajeitando, não é assim que a gente pensa? Não, as coisas vão piorando. Então, o relacionamento entre os irmãos culmina no quê? Culmina no irmão querendo matá-lo. E ele pega, faz o quê? Sai da fogueira, sai do caldeirão e vai para a fogueira. Olha a palavra do proverbista. Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Vamos ler juntos? Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Vocês nunca viram os pais aqui presentes? Quando a criançada está pedindo amor. Vocês já viram isso? Pedindo carinho. Desesperados por um afeto mais intenso. Se a gente não fizer isso, a gente frustra a criançada. A gente frustra. Porque quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Não o ama. Isaac e Rebeca não educaram os meninos. E o que aconteceu? 20 anos de sofrimento. E ele era o filhinho da mamãe, ficava na tenda, ficava esperando o papazinho gostoso. Vou ter que falar, esfriou. À tarde rolava um bolinho de fubá para ele. Olha que coisa boa, né? Gosto de bolo de fubá, não sei porque eu falo isso. A vara da correção dá o quê? Sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Discipline seu filho, e este lhe dará o quê? Paz. Trará grande prazer à sua alma. No coração de Rebeca, o que havia? 20 anos. 20 anos sem ver o seu filho. Mamães de plantão aqui. 20 anos sem ver o seu filho. Sofrimento de um lado, de Jacó, vivendo sob o carinho do titio Labão. Na casa da mãe, tristeza. Por quê? A vara da correção dá o quê? Sabedoria. Discipline seu filho, e esse lhe dará o quê? Paz. Trará grande prazer à sua alma. Irmãos, o que os nossos filhos são? Eles são. Eles nascem do jeito deles. Não é assim? O que eles se tornarão são escolhas deles também. Ou não? São escolhas deles. Nós não podemos fazer as escolhas para os nossos filhos. Mas uma coisa nós podemos fazer. O que é? Educá-los, corrigi-los, amá-los de uma maneira mais intensa. Isso nós podemos fazer por eles. Mas isso demanda o quê? Tempo, dedicação. Como discípulos, oração.
exige da gente. Se a nossa vida é como a de Isaac, como homens, só temos tempo para o trabalho, não vai sobrar tempo para os nossos filhos. Não vai sobrar tempo. Então, nós precisamos pensar nisso. Que o alto custo de não corrigirmos os nossos filhos, porque tem um tempo para isso. Existe um relógio correndo. Um relógio. Depois de um tempo, não adianta mais. Não adianta. Falo para vocês como um homem que já tem uma filhinha de 20 para 21. Quase nada da minha influência para a Carol hoje. Ela nem está aqui, está em São Paulo, morando sozinha. Ela está vivendo, na expressão do lugar comum, a vida dela já. Quanto o papai Sebastião influencia ali? Só uma coisa que eu posso limitar ali, o que é? O cartão de crédito dela. É a única coisa, o limite do que ela vai gastar. Agora, como ela vai gastar, irmãos? Ela está em São Paulo. Existe um tempo para a gente fazer isso. Um tempo. Segunda lição. Vamos ler juntos? Nossas escolhas revelam nossos valores. Jacó, ele dá uma aula disso para nós. A ambição foi o veneno para a alma de Jacó. Bichinho nasceu ambicioso. Quando ele respirou fundo, olhou para a vida e viu que o irmão era o mais velho, tinha as benesses de ser o primogênito, no coração dele brotou um sentimento. Qual? Inveja. Todo mundo aqui tem irmão, né? Todo mundo, né? Todo mundo tem irmão. A gente tem uma inveja dos irmãos da gente, né? Não tem? Quem nunca sentiu inveja do irmão? Que só eu que sou invejoso, viu? Tô com essa cisma. Lá em casa tem o Paulo, meu irmão. Minha mãe, falecida mãe, falava no Paulo, parava. A mãe falava, para tudo, é o Paulo. Daí tinha as meninas, as minhas somos em 8, vou resumir para quem, né? Somos em 8, 2 irmãs, 2 meninas e 6 homens. Pensem comigo, para o 5º filho de Luzia, sobrou o quê? Que sou eu. Pensa comigo, não sou mais novo, não sou mais velho, não sabe? Então, claro que a gente fica meio assim, uma invejinha santa dos irmãos. Mamãe nunca elogia a gente. Quem não quer elogio? Agora, isso foi, mas a minha mãe falava, amo vocês de maneira igual. Eu falava, mãe, tenho cisma. Falava para minha mãe, não, essa história eu sei que a senhora tem que falar isso, mas falava para minha mãe, a ambição foi o veneno para a alma de Jacó. E o que mamãe Rebeca fez? Corrigiu. Não corrigiu? Foi parceira dele. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E olha aqui uma questão de valores, né? Valores. Um cozinhado pagando o preço do quê? Da primogenitura. Irmãos, vocês imaginem que eles eram netos de quem? Abraão. De ti farei uma grande nação que não dá para contar. Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você vai ser uma bênção. O pai deles era Isaque, o filho da promessa, o filho da impossibilidade. Vocês sabem o que diz o texto sagrado. Abraão, nada.
Sara não tinha mais regra. Milagre. O anjo chegou, deu um vigor para Abraão e, glória a Deus, aconteceu, Isaac. Milagre. Eles viviam essa realidade. Essa realidade. Porque eles sabiam que eles seriam pais de uma nação. E quanto valia isso? Quanto valia? Um prato de um cozinhado. Mas ele respondeu, Isaac, quando tem aquela cena de que Rebeca e Jacó enganam Isaac, mas ele respondeu, seu irmão chegou como? Astutamente, e recebeu a bênção que pertencia a você. E olhem, meus irmãos, olhem, Deus havia falado a Rebeca o quê? Quando o ventre dela estava em convulsão, 2 reinos, e o mais velho servirá ao mais novo. Mesmo assim, olha aqui, mesmo assim, então, as nossas escolhas revelam os nossos valores. Revelam. O que é importante para você? Sabe como que você responde isso? Veja como foi seu dia. Veja como foram os seus dias. Veja como foram os seus anos. Vai dizer o que tem importância para você ou não. Terceiro, vamos lá? Juntos. Precisamos aprender a confiar em Deus. O medo tomava conta do coração de Jacó. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Qual foi a reação de Esaú? Mas Esaú, correndo ao encontro de Jacó, e abraçou-se ao seu pescoço, e o beijou, e eles choraram. Jacó não queria ficar com Labão, não dava mais. Mas ele morria de medo do quê? Do seu irmão. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus. Porque quando Jacó chega na terra dos seus pais, como estava o coração do seu irmão? Também havia sofrido. Porque é assim, sabe? A gente briga com os irmãos, a gente não briga? Acho que só eu brigo também, né? A gente brigava de se pegar lá em casa. Mas, como a gente ama os nossos irmãos, é um amor diferente, né? Como a gente gosta dos irmãos. Eu estou com um problema, já falei para vocês, eu estou com um problema sério com meus irmãos, preciso resolver. Porque eu estou com vontade de bater geral neles. Mas, estou com vontade de bater nos meus irmãos. Tem hora que eu não quero atender mensagem, estou assim. Mas eu sei que eles são meus irmãos e eu os amo. Esaú, o detalhe do texto é que Esaú chama Jacó de irmão, e Jacó chama Esaú do quê? Senhor. Esaú recebe como irmão, e Jacó responde como servo, como Senhor. Então nós precisamos, meus irmãos, aprender a confiar em Deus. A confiar em Deus. Nos nossos relacionamentos familiares, na vida dos nossos filhos, nós precisamos entender e confiar em Deus. Rebeca nunca confiou em Deus. Nunca. O que eu vou levar para casa? Agora, irmãos. O que a gente vai levar para casa? Um princípio. Vamos ler juntos? Nós somos reféns das nossas escolhas, mas em Deus sempre existe a possibilidade do recomeço. Jacó enganou o seu irmão 2 vezes. Jurado de morte, foi embora. Só para a gente refletir, quanto tempo depois daquele evento que
que Isaac dá a bênção para Jacó, quanto tempo depois daquilo ele morreu? Vocês se lembram? Ele tinha 100 anos naquele evento, né? 100. Isaac morreu com 180 anos. Demorou um pouquinho. Porque Esaú promete que quando o pai morresse, quando passasse os dias de luto, ele ia matar Jacó. Demorou quanto tempo? Uns 80 anos. Então, somos reféns das nossas escolhas, mas em Deus sempre existe a possibilidade do recomeço. Aqui pega, viu, irmãos? Mesmo sobre a promessa de Deus, podemos fazer o quê? Péssimas escolhas. Isaac havia abençoado Jacó. Jacó, quando vai para a terra de Labão, Deus o abençoa. Você será pai de numerosa nação. Deus havia falado com Rebeca. 2 reinos, o mais novo servirá ao mais velho. Isso já estava escrito. Mas mesmo sob as promessas de Deus, podemos fazer o quê? Péssimas escolhas. Péssimas escolhas. Péssimas escolhas. Na caminhada dos discípulos de Jesus, sempre existe o quê? A placa de retorno. 20 anos de sofrimento. O que Jacó fez? Vou embora. Não vou ficar aqui, não vou sofrer para sempre. Porque às vezes a gente pensa assim, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Tem sim. Tem sim. Em Deus sempre existe o que? A possibilidade do retorno. Filho pródigo, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Não vou ficar aqui, nessa situação de miséria, nesse sofrimento. Eu sei. Vou falar para ele, pequei contra os céus, pequei contra a terra, sou esse filho mesmo, mas retorno. Terceira coisa. Os pais têm um papel fundamental naquilo que os filhos se tornarão. O que eles são, meus irmãos? Eles são. O que eles serão? Eles serão. Mas nós temos um papel fundamental. Fundamental. Olhe, meus irmãos, 48 anos. Quando eu quero esganar um irmão meu, eu ouço minha mãe falando para mim assim, é o seu irmão, o ame. Porque eu gostava de falar mal dos meus irmãos para minha mãe, sabe? Era uma coisa assim, minha e dela. Eu falava para ela assim, né? Porque, claro que eu não tinha nenhum defeito para falar, quem tem é meus irmãos. E eu falava para minha mãe assim, né? A mãe falava assim, não fale dos seus irmãos, são os meus filhos. São os meus filhos. São os meus filhos. Então, às vezes eu ouço minha mãezinha falando comigo, nos anos em que ela me ensinou. E como isso foi determinante na construção dos meus valores, daquilo que eu me tornei. Como? Ouvindo minha mãe, 4ª série primária, né? 4ª série. Eu fazia as continhas para minha mãe, fazia supermercado para minha mãe, porque fazia a conta para poder encaixar no orçamento. Mas estava aqui. Então, os pais têm um papel fundamental naquilo que os filhos se tornarão. Deus os abençoe. Era isso.